E para falar sobre reforma da Previdência, no estúdio da TV Alesp, eu recebo o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Bem-vindo ao Jornal da Assembleia, segunda edição. Deputado, reforma da Previdência, para o nosso telespectador, o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ex-presidente nessa Casa de Leis, foi deputado estadual aqui. Ele está trabalhando agora numa nova versão, que seria a terceira versão da proposta de reforma da Previdência, com algumas novidades, inclusive aqui, deputado, sobre, por exemplo, idade mínima de aposentadoria para as professoras da rede pública que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003. Como professor, diretor de escola, é uma notícia alvissareira, apesar de que o relatório, até chegar ao plenário, tem um longo caminho ainda, né? Apesar que ainda é um retrocesso. Nessa proposta, essa PEC 6 é um verdadeiro atentado contra a Seguridade Social, contra a aposentadoria. Mesmo aí com essa modificação, essa terceira versão, a aposentadoria especial do magistério está comprometida, porque hoje uma professora se aposenta com 25 anos de contribuição e com 50 anos de idade. Então, essa proposta não... E um professor com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, a professora vai ter 7 anos a mais de trabalho em condições adversas. Isso hoje, seria o chamado pedágio, Não, é um absurdo total mexer na aposentadoria especial do magistério com a conquista histórica dos professores que nós consagramos na Constituição Federal de 1988. Qualquer tipo de alteração proposta pelo governo é um retrocesso para nós. Nós queremos mantê-la do jeito que está. A professora se aposenta com 50 anos de idade, com 25 anos de contribuição, e professor, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Qualquer alteração feita aí, elevando ou o tempo de contribuição ou a idade mínima, é um grande retrocesso e um ataque aos professores e professoras do Brasil. Deputado Carlos Gianazzi, quando perguntado o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, se nesse terceiro texto haveria a inclusão dos estados e municípios, coisa que havia sido retirado nos anteriores, o que falar sobre isso? O senhor prefere que as assembleias e câmaras municipais discutam a Previdência e não os deputados federais e os senadores? Sim, porque cada ente federativo tem a sua característica própria, os seus interesses. Então, nós queremos debater e derrotar esse projeto aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Nós queremos derrotar o projeto da Previdência nos municípios. Nós queremos debater e é muito mais pedagógico e mais democrático fazer isso nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, porque a população está mais próxima da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. E é difícil a gente ir para o Congresso Nacional, para Brasília. Então, é muito importante que, primeiro, que nós somos contra a PEC 6, em qualquer cenário, o nosso partido em Brasília vai votar contra, nós somos oposição ao governo, sobretudo a essa PEC 6, que ela, como eu disse, acaba com a Seguridade Social e com a aposentadoria. Mas se o projeto chegar aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós vamos fazer aqui uma guerrilha armada, não no sentido de armas, mas de mobilização dos servidores e dos trabalhadores para derrotar essa proposta que destrói a aposentadoria dos trabalhadores. O ministro Paulo Guedes já tinha dito que a bola está com o Congresso Nacional, com os deputados e com os senadores. Caso, no plenário, acrescentem os estados e municípios, haveria prejuízo? Por exemplo, a Previdência já não está articulada aqui no estado de São Paulo? Aqui em São Paulo, na verdade, nós já tem a SPPrev, São Paulo Previdência. Em 2011, a Assembleia Legislativa aprovou a Previdência complementar para os servidores que ingressarem agora e quiserem ganhar acima do teto do INSS, eles terão que contribuir com a complementar. Sim. Então, vejo que não há necessidade de uma reforma aqui em São Paulo. O que eles querem mesmo é aumentar o percentual de 11% para 14%. Aliás, isso aí para o nosso telespectador. Isso aí vai representar um confisco salarial, até porque a data base aqui não é cumprida, não tem reajuste, não tem reposição das perdas inflacionárias, e eles querem, como aconteceu já em São Paulo, o Sampaprev, que era do Haddad, Dória, depois Bruno Covas, elevou de 11% para 14%. Foi um confisco salarial. Isso já está acontecendo no município de São Paulo. Em São Paulo já. Em São Paulo, o Bruno Covas foi mais realista do que o rei. Nem esperou a aprovação da reforma do Paulo Guedes para já
aumentar a alíquota para 14%, né? E é o que eles farão em todo o Brasil, caso a PEC 6 seja aprovada. Os servidores públicos serão duramente penalizados com o aumento da alíquota. Outros estados também fizeram um arremedo de reforma, a gente pode falar, subindo simplesmente a alíquota de 11 para 14. Parece que é até um mantra, sempre 14. Eu não sei esse cálculo 14. atuarial aí, mas 14% de desconto para quem está trabalhando. Como é que o senhor vê isso, deputado? Aqui em São Paulo já foi impactante. Aqui já foi na Prefeitura de São Paulo, sim, os servidores públicos foram vítimas de um confisco salarial muito grande, é uma perda salarial, porque são 3% a menos no salário. Estamos com inflação, tem perdas inflacionárias e o servidor municipal foi duramente penalizado. Mas o que eu queria destacar é que, na verdade, a reforma da Previdência é uma grande farsa. O governo coloca como uma panaceia para resolver todos os problemas econômicos, dizendo, olha, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, vai acabar a Previdência. E não é verdade, isso é mentira, porque eles diziam mesmo da reforma trabalhista. Se não tiver reforma trabalhista, lembra do governo Temer, sim, o Brasil não vai ter mais emprego, né? Se não aprovar a lei da terceirização também, se não aprovar o teto dos gastos, agora a emenda 95... Tudo também, isso foi feito. Tudo foi aprovado, o Brasil não cresceu, não criou novos empregos, então é tudo mentira. É uma farsa a reforma da Previdência. Se tem uma crise fiscal no Brasil, a culpa não é da Previdência Social. A Previdência Social é um instrumento importante de distribuição de renda no Brasil. Então, o governo tem que fazer o quê? Tem que fazer uma reforma tributária taxando lucros e dividendos, taxando grandes fortunas, taxando grandes heranças, taxando, colocando IPVA para a compra de iates, de barcos, de aviões, de helicópteros, que eles não pagam. Então, você compra um carro qualquer, você paga IPVA. Uma pessoa que compra uma lancha para colocar no mar, não paga IPVA. Um jato de milhões. Um jato não paga IPVA, não paga imposto. Lucros e dividendos não tem taxação, né? Os bancos não pagam impostos, então não dá. Por que você vai taxar os trabalhadores, taxar a renda dos trabalhadores? E consumo também tem que mudar, tem que ter uma reforma tributária, mas do ponto de vista dos trabalhadores. Falta transparência nessa discussão, nesse debate. Eu digo isso que o governo federal apresenta como déficit previdenciário, não só do sistema de seguridade, mas da previdência total, que engloba os setores privado e público, mais o dos militares, 264 bilhões. Com a reforma, se fala, né, o ministro da Economia falou, uma reforma que traga de volta 1 trilhão em 10 anos, são 100 bilhões por ano. É possível drenar 100 bilhões por ano da sociedade para pagar a aposentadoria? Não pode, ele tem que drenar isso, se ele quer tirar, vai tirar da dívida, pagamento de juros da dívida pública, que aí sim é o problema do Brasil, que o pagamento de juros da dívida pública consome quase metade do orçamento do Brasil, a DRU, a desvinculação das receitas da União, que isso aqui rouba, que desvia 30% do orçamento da Seguridade Social, a dívida ativa que não é cobrada, a dívida ativa no Brasil é monstruosa, bilionária, que também não é cobrada, a dívida das empresas com a Previdência que não é cobrada, a política de desoneração, que é a transferência de dinheiro público para setores econômicos, como empresas como a Friboi aqui em São Paulo tem isenção fiscal do ICMS, a Ambev, as grandes mineradoras recebem dinheiro público, né? Universidades privadas, muitas delas têm isenções fiscais, aí não dá. Então, você tem que tirar desses setores e não dos trabalhadores, da aposentadoria, que já é baixa, que já não é quase nada no Brasil hoje, ela representa um raquítico estado de bem-estar social, né? Então, é um absurdo o que o governo quer fazer, tem que atacar esses pontos, taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendos, aí você resolve o problema. Auditoria da dívida pública brasileira, que dela vai ser com certeza diminuída drasticamente, fim da política de desoneração fiscal, é isso que resolve o problema do Brasil. Para encerrar, deputado, o senhor acredita que essa discussão vá se arrastar pelo segundo semestre também? Havia muito otimismo da parte do governo para que não houvesse o recesso parlamentar em Brasília, se votasse pelo menos essa primeira versão da reforma agora. Está tendo muita resistência porque os deputados percebem que o povo brasileiro não quer a reforma da Previdência. Estão tentando domesticar o povo brasileiro, a mente do povo brasileiro, né, através da grande mídia, da Rede Globo, da
da imprensa, da mídia empresarial, mas acontece que a população percebe já que a reforma da Previdência é contra o povo, é contra os trabalhadores. Então, os deputados percebem que é difícil para os deputados votarem a favor de uma proposta tão antipopular, né, que vai prejudicar o povo brasileiro. Pois é, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Termina aqui essa edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir nossa programação também pela internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.